Me conta aqui uma coisa, como é que você lida com suas frustrações, com as suas decepções, com as suas angústias, com as suas perdas? Como é que você lida? Me conta. Põe aqui nos comentários, eu quero saber. Olha, esse vídeo de hoje vai te possibilitar você sair mais fortalecido. Sabe por quê? Porque hoje eu vou falar sobre frustração e como você pode se fortalecer ao invés de se limitar ou mesmo adoecer com as suas frustrações. Ou melhor ainda, como reduzir as suas frustrações. Então, se você assistir esse vídeo até o final, e claro, não apenas assistir, mas praticar tudo que eu vou colocar aqui para você no vídeo de hoje, você sem dúvida nenhuma será uma pessoa mais fortalecida emocionalmente. E sendo uma pessoa mais fortalecida emocionalmente, você tenderá a não adoecer aí de doenças psicossomáticas. Porque o que são as doenças psicossomáticas? É quando algo do seu emocional é tão forte, tão intenso, que ele não fica apenas no nível emocional, ele se manifesta no seu corpo. E se você não é assim uma pessoa egoísta, quando você terminar de assistir esse vídeo, se você gostar do conteúdo, compartilha com as pessoas que você percebe aí ao seu redor, que estão com elevado nível de frustração, que estão se sentindo angustiadas com as suas perdas, com as suas decepções. Compartilhe. O que nos fortalece emocionalmente deve ser compartilhado, não é verdade? Antes de eu te falar aqui sobre frustração, eu preciso que você entenda da onde vêm as frustrações. Por que a gente se frustra, não é? E por que algumas pessoas têm tantas frustrações, tantas decepções? Me conta aqui. Você conhece alguém que constantemente vive aí se decepcionando com alguém ou consigo mesmo? Então, por que tantas pessoas se decepcionam constantemente, se frustram constantemente e outras pessoas não têm muita decepção? Por que será? Da onde vem? Como se originam as frustrações? Então, eu preciso que você entenda que toda frustração, ela tem origem aonde? Numa expectativa. Toda vez que você se frustra, é porque você teve uma expectativa em relação, por exemplo, a você mesmo ou em relação a alguém. Por exemplo, você teve a expectativa que alguém agisse de determinada forma com você, ou fosse uma pessoa que você imaginou ser, e a pessoa acabou sendo completamente diferente do que você imaginou. Então, sempre que você tem uma expectativa muito elevada em relação a você mesmo, ou em relação a outra pessoa, e essa pessoa ou você mesmo não atende à sua expectativa, então você tem o sentimento de frustração. E aqui eu preciso que você entenda algo importante. O sentimento de frustração, ele está enraizado, numa emoção altamente negativa e destrutiva, que se você não elaborar essa emoção, você sem dúvida nenhuma tenderá a adoecer, que é a emoção da raiva. Ou seja, toda frustração, todo sentimento de frustração está enraizado na emoção da raiva. Essa raiva, ela pode muitas vezes vir disfarçada numa tristeza, numa ansiedade, mas o sentimento de frustração, ele sempre estará alicerçado, sempre estará enraizado na emoção da raiva. Por isso que é fundamental que você lide com as suas emoções de forma saudável. Ou seja, se você alimentar emoções negativas e adoecedoras como a emoção da raiva, você sem dúvida nenhuma será uma pessoa cada vez mais angustiada e tenderá sem dúvida nenhuma a adoecer mais facilmente. Tá, Fabrícia, entendi. Mas me diz uma coisa, se a frustração ela se origina da expectativa que eu tenho em relação a mim ou em relação a outras pessoas, será que existe alguma forma de eu reduzir a minha expectativa e assim lidar melhor com a minha frustração, com as minhas decepções? Sabe como você pode reduzir a sua expectativa tanto em relação a você quanto em relação às outras pessoas?
através do seu autoconhecimento. Quando você se conhece de fato, você percebe as potencialidades que você tem, mas você percebe também que você tem limitações, que você tem habilidades a desenvolver, ou seja, você percebe que você não é perfeito e que nem precisa ser perfeito, porque você está em constante processo de evolução, de desenvolvimento pessoal. Então, quando você tem essa percepção de si mesmo, entende? Você passa a entender as outras pessoas. Você passa a entender que, assim como você, as outras pessoas são falhas. As outras pessoas também têm potencialidades, habilidades, mas elas também são cheias de falhas, de limitações. Perceba que quanto maior for o seu autoconhecimento, menor vai ser a sua expectativa, tanto em relação a você mesmo, quanto em relação às outras pessoas. Sim, porque quanto mais você se conhece, menos você se vitimiza, menos você se faz de coitadinho e menos ainda você culpa as outras pessoas, você se decepciona com as outras pessoas, porque você passa a ter uma outra percepção, entende? Então é fundamental que você desenvolva o seu autoconhecimento. A segunda dica que eu te trago aqui hoje é se você já está naquele nível de frustração, sabe? Que você já se sente ali no fundo do poço, que você não tem mais esperança de nada, sabe? Que tudo está perdido, sabe? Que você está ali num lamaçal de angústia. Se você se sente assim agora, essa dica é para você. E a dica é a seguinte: aprenda a ressignificar aquilo que te limita. Ou seja, você passou por uma situação que de certa forma te frustrou em relação a você mesmo ou em relação a alguma pessoa? Aprenda a ressignificar. Ou seja, aprenda a dar um novo significado. Mas um significado, sabe, que te potencialize ao invés de te limitar. Um significado, sabe, que te traga saúde ao invés de adoecimento. Por exemplo, vamos supor que você saiu de um relacionamento recentemente e você está aí cheio de frustração, decepção, amargurado, angustiado. Então, frente a essa situação, você tem duas escolhas. Você pode viver eternamente angustiado frente a essa situação, como você está sentindo no momento, ou você pode ressignificar essa situação. Por exemplo, você pode olhar para essa relação que você teve e verificar ali o que foi que você aprendeu naquela relação. Sabe, sendo honesto consigo mesmo. Sim, porque por mais que você esteja sofrendo no momento, com certeza tem algo que você pode tirar dessa experiência que você teve, dessa relação que você teve, que pode sim te fortalecer, que te trouxe sim aprendizados. Então, sabe, dá um novo significado. Ao invés de alimentar o que dessa relação te traz sofrimento, te traz dor, angústia, olhe para o que te trouxe aprendizado. Perceba que quando você dá um novo significado para aquilo que inicialmente te frustrou, você alimenta em você emoções como a emoção da esperança, do entusiasmo, ou seja, emoções saudáveis que te fortalecem, e não emoções como a da raiva, que certamente irá te adoecer. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e compartilha esse conteúdo para aquela pessoa que está aí com o coraçãozinho cheio de frustração e decepção. E mais uma vez, muito obrigada pelo seu precioso tempo.